E recentemente foi anunciado um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, vocês devem ter visto. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas empresas que podem se beneficiar com esse acordo e outras também que vão enfrentar aí uma concorrência um pouco mais pesada com as mudanças que estão para vir a médio e longo prazo, tá? Então, vocês devem ter visto que logo que saiu o anúncio entre o acordo entre esses dois blocos econômicos, né, foi uma confusão. Era gente comemorando que ia comprar chocolate e carro da Europa. Era gente chorando pela nossa indústria local, falando que ia quebrar tudo. Era gente falando que para isso a indústria local teria que existir. Foi agricultor quebrando tudo na França. Então, é um assunto aí que envolve muitos outros temas. Mas basicamente, né, o que é esse acordo aí, quais as principais características dele, né? Então, basicamente, aí foi o maior acordo comercial já firmado entre esses blocos, né? Reduziu, assim, significativamente a tarifa entre vários produtos, medicamentos, veículos, máquinas, fertilizantes, produtos agrícolas, biocombustíveis, vários. Mas, né, se atentem que tem muitos aí que tem uma implementação gradual, então a curto prazo o impacto não vai ser... Espera-se que o impacto a gente consiga ver, assim, a médio ou longo prazo, tá? No curto prazo, esperem uns ganhos mais modestos. E mesmo aí com algumas barreiras aí internas lá na Europa, com a França e a Itália se posicionando ao contrário, se tudo der certo, correr como está parecendo que vai correr, algumas empresas vão aí se beneficiar, né? E quais são os setores mais beneficiados? No caso, o agro, né, pessoal? Mas não só o agro, tá? Outros setores como o setor de mineração, o setor de papel, celulose, a própria Raízen, né, já que o acordo também tem aí maior abertura para biocombustível, podem se beneficiar. Então, dos grandes beneficiados, aí, digamos que é o agro, mineração, papel e celulose e algumas outras empresas. Tá? Quais são os mais afetados com essa medida, né? O setor farmacêutico, aqui, porque o setor farmacêutico, porque vai competir aí com grandes marcas europeias aí já consolidadas, né? As próprias montadoras do setor automotivo aí vão sofrer uma pressão maior das marcas europeias. A própria indústria, né, de algumas máquinas e equipamentos, porque vai sofrer competição também algumas indústrias europeias. Então, esses são os setores mais prejudicados, digamos assim, né? Basicamente, pessoal, o acordo da União Europeia falando assim para os seus agricultores, ó, vocês que lutem, vou focar na minha indústria aqui, para elas portar lá para o Mercosul sem imposto. Tá? E o Brasil fazendo exatamente o contrário, falando para a nossa indústria local aqui, vocês que lutem, eu vou focar aqui no meu agro para exportar para a Europa. Mas vamos para as empresas, né? Que é o foco do vídeo. A primeira empresa aí que eu trago para vocês é a JBS, né? Empresas, como eu falei lá, o setor do agro e principalmente esse de carnes. A JBS, né? Controlada aí dos irmãos Batistas, aí os queridinhos do governo, né? Nenhuma novidade até aqui. A gente tem também outra empresa nesse ramo, e também a MBRF, né? Que foi aí que surgiu aí recentemente com a corporação aí da BRF pela Marfrig. Então, essas empresas vão se beneficiar com isso, não duvidem. Uma característica aí dessas empresas, para vocês verem, as receitas delas são altíssimas, né? Mas o lucro também é muito instável, tá? Seguindo, a gente tem a Vale no setor de mineração. Por quê, né? Ela vai exportar, ela já exporta insumos assim que são estratégicos para a indústria europeia. A gente está vendo que a indústria vai exportar para cá, então necessariamente eles precisam dos insumos, tá? Basicamente, a posição do Brasil é fornecer esses insumos, né? É uma postura aí econômica que a gente sabe que vem aí já há um século, praticamente, né? O Brasil escolheu, né, nos últimos décadas, ser aí a fazenda do mundo aí e sair exportando tudo e favorecer o agro em vez da indústria, tá? Então, a gente fornece insumos em vez de produto acabado. Também a CSN é uma oportunidade aí para a CSN Mineração. Por que, né, elas se beneficiam? Como eu falei, a Europa depende desses insumos, tá? Ela depende desses insumos minerais para a indústria, para a sua indústria siderúrgica, para a transição energética. Aí você está falando aí de infraestrutura, os veículos elétricos, energia renovável, do que vocês possam imaginar. Então, a Vale aí é líder, né? A gente sabe disso, então ela vai se beneficiar. Mas a CSN Mineração aí também pode ampliar, focar nos nichos aí, isso pode beneficiar essa empresa, tá? Vejo assim que o maior desafio aí nesse caso aí da CSN é a logística, tá? Porque ela já tem, caso vocês não saibam, ela já tem participação aí na MRS Logística, que é o setor aí ferroviário, que já transporta o minério dela aí para os portos, tá? Então ela já tem a estrutura, é mais uma questão de logística, então um cenário positivo para ela. Papel e celulose, por quê, né? A gente tem aí a Suzano e a Klabin, né? Vamos ter um maior acesso ao mercado de papel aí europeu e embalagens sustentáveis, que há demanda para isso, tá? Então, elas são as maiores beneficiadas. Abre oportunidade também quando a gente fala desse setor para a Irani, mas a Irani a gente sabe que é mais focada em embalagem, mas até as características desse próprio acordo
prezam muito, a União Europeia está prezando muito pela sustentabilidade, padrões ESG, e nisso a gente sabe que a Irani se destaca, né, das embalagens sustentáveis, então é um nicho que ela pode, se ela souber aproveitar essa oportunidade, pode ser bom para ela também, tá? Não só para a Suzano e para a Klabin. Então essas foram as empresas aí que eu trago para vocês que podem se beneficiar. Vamos falar sobre uma aqui que pode enfrentar competição, né? Mas eu também não acho que seja negativo. Seria mais um caso aí, um efeito neutro, que a gente vai falar aí da WEG. Por quê, né? Competidores da WEG vão ter acesso ao nosso mercado, mas mesmo sendo aí competidores, né, concorrentes diretos, a WEG tem uma estratégia completamente diferente deles, tá? A Siemens, por exemplo, tem outras também, tá? Mas quando você vai dar uma olhada aí na WEG, você vê que ela tem seus tentáculos aí espalhados por vários países. Ela não é uma indústria que está protegida pelo nosso governo, tá, pessoal? Ela já está espalhada pelo mundo inteiro, ela é muito boa. Acredito eu que a estratégia dela é melhor até que as das rivais lá da Europa, tá? Então, pode até se beneficiar, tá? Até porque ela é muito boa no que faz aqui e fora. Então, ela consegue... A gente está falando de uma empresa que está aqui há décadas e que já sabe muito bem como é que funciona o mercado aqui no Brasil, né? Que está se expandindo para o mundo. Teve sempre essa estratégia aí de se expandir. E com isso, mais difícil para as empresas que estão vindo disputar o mercado dela aqui do que para ela, tá? Porque ela já está presente nos outros mercados. E dos setores aí mais prejudicados do setor farmacêutico, aí a gente pode falar da Blau Farmacêutica e da Hypera, né? Eu nem sei se é assim que pronuncia, Hypera Pharma, tá? A gente não é muito conhecido esse nome, a gente não vê muito por aí, mas das marcas que ela tem são bem conhecidas, tá? A gente tem aí Benegrip, Engov, Gelol, Estomazil, Epocler, Rinossoro e por aí vai, tá? Targifor, tem várias linhas de produtos muito conhecidos, tá? A Blau, pessoal, a Blau Farmacêutica é outra, né? A maior parte, né, dos produtos dela é para hospital, tá? Ela fornece aí os insumos para os hospitais para diversas áreas aí, oncologia, nefrologia, várias, anestesiologia. Aí ela produz aí produtos hormonais, imunossupressores, ela tem de vários hospitais, esse é o foco dela. Só que essas empresas vão aí sofrer com a concorrência, tá? A receita delas é 100% Brasil, 100% Mercosul, principalmente a Hypera, que é bem maior do que a Blau. Elas vão sofrer com a concorrência aí de grandes empresas. Aí a gente pode falar de gigantes aí da Europa. A gente tem a Bayer, a gente tem a Sanofi. Então, é incerto aí. A gente sabe que essas empresas vão ter um acesso mais facilitado para o nosso país. E vamos ver como é que... Se você tem essas empresas no portfólio, né? A Blau e a Hypera, não são empresas ruins, tá? Mas é bom ver quais são as alternativas aí, quais são o posicionamento delas aí para garantir e manter os seus clientes, né? Não perder market share para essas outras empresas do lado de fora. E se você não tem essas empresas, pode ser uma questão para ponderar se vale a pena entrar pelo menos nesse momento, né, de incerteza, entrar nessas empresas. Já as montadoras aqui vão sofrer provavelmente pressão aí das marcas europeias, mas a gente sabe, né, que é um setor queridinho do governo, então essa transição aí tarifária para as montadoras vai ser gradual. Outra empresa que eu trago para vocês aqui é a Metisa, tá? A gente tem um setor aí que é de ferramentas agrícolas e industriais. Não sei se vocês conhecem muito bem essa empresa, mas ela produz o quê, né? Ela produz aí lâminas, facões, peças metálicas aí das máquinas que os agricultores usam, tá? E a Europa tem muitos fabricantes dessas empresas aí, fortes fabricantes, né? Fortes empresas que produzem também. Não vou nem falar os nomes aqui, porque é nome em alemão, é nome em vários, mas eles têm empresas fortes nessa área, tá? Então, como é que a Metisa ficaria nisso, né? Muito difícil dizer. Depende muito do preço que ela oferece seus produtos. Digamos aí que ela seria, por ela ser aqui brasileira, ela seria a alternativa aí de baixo custo, tá? Ela ofereceria um baixo custo, um custo melhor de reposição para essas peças. E a gente teria a Europa oferecendo aí implementos agrícolas aí de ponta, muito mais específicos, aí com mais automação, mais durabilidade, tá? Então, é difícil dizer qual que o consumidor aqui teria uma preferência e quanto ela poderia perder aí de market share, quanto ela seria afetada com essa concorrência, mas é uma das empresas que podem aí vir a ser afetadas. Então, temos isso para o vídeo de hoje. Setores que se beneficiam com essas medidas: agro, mineração, papel e celulose, setores que vão ser afetados com isso. A gente tem setores que produzem máquinas e equipamentos, os setores industriais, tem aí o setor farmacêutico principalmente, e a gente tem aí um cenário mais favorável para a Raízen também, né? Uma oportunidade, já que pode ser até bom, já que a gente sabe que a Raízen está na fossa, né? Se afundando em dívida.
se vocês gostam desse tipo de vídeo, comentem, porque me ajuda para os próximos. Estou pensando em fazer um também sobre os veículos elétricos, né? Com essa expansão aí dos veículos elétricos no nosso país. As empresas que se beneficiam com esse crescimento estão apostando nesse crescimento, e outras que, basicamente, se o mercado de carros a combustão aí diminuir, elas vão à falência. Mas por hoje é isso. Muito obrigado por assistirem. Eu peço que vocês se inscrevam no canal se gostaram, e até o próximo vídeo.